Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7, intitulado Os Negros do Brasil. Capítulo esse que o espírito de Humberto de Campos está nos trazendo os desdobramentos e o contexto histórico, o momento específico em que os negros do Brasil buscavam refúgio nas terras do norte, em algumas partes também do nordeste, entre eles e principalmente nos explicando sobre esse sofrimento, nos trazendo um diálogo, um momento importante em que o anjo Ismael busca Jesus através de uma oração, busca a inspiração de fato desse coração querido do mestre e amigo Jesus para lhe acolher, para lhe contemplar também com um afago, com uma explicação, com o entendimento do que se passava naquele momento. Então nós vamos dar continuidade. Caso você ainda não tenha assistido a primeira parte dessa aula, aqui na descrição desse vídeo tem a nossa playlist. Clica, assiste a primeira parte e depois volta aqui com a gente. Caso você ainda não seja inscrito, também eu faço aquele convite, inscreva-se no canal, coloque aqui seu comentário, as suas dúvidas, as reflexões e contribua com as nossas aulas, que é sempre muito oportuno a presença e a companhia de vocês aqui no nosso estudo. Então vamos ao nosso estudo, dar continuidade de fato nesse capítulo, minhas amigas e meus amigos. Na nossa aula anterior, nós paramos naquele momento em que o espírito de Humberto de Campos nos traz a informação de que ali se encontravam então aqueles corações antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, os padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos naqueles caminhos cheios das suas trevas nas consciências corrompidas. Então, alguns daqueles corações, a maioria deles, estava em situação, em caráter de reparação, e não à toa, sofriam de fato as necessidades que o próprio espírito detinha de depurar as suas escolhas, de transformar questões morais. E nessa aula de hoje nós vamos continuar a partir daqui, do momento em que Ismael, depois de acolher aquela resposta providencial a que precisava, ele se desdobra nessas grutas do sofrimento com a sua bandeira de luz, levando então essa estrela d'alva, como o espírito de Humberto de Campos traz, assinalando o fim de uma profunda noite, com muita coragem, com muita determinação, levando a esses corações um consolo, levando de fato um entendimento ali do que precisavam naquele momento. E nós vamos continuar a partir daqui, no momento em que, especificamente, Ismael retorna, se desdobra dessas grutas e vai até esses corações, inspirado pela espiritualidade amiga, confortá-los. Então, nesse momento, o espírito de Humberto de Campos traz esse diálogo, no momento em que, deixa eu colocar aqui mais para vocês verem também, em que ele fala assim: irmãos, até ao coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Na sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção de vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. E então, aqui, nessa primeira parte que o Ismael está confortando esses corações, ele está levando de fato um acolhimento, um entendimento principalmente dessas aflições a que esses corações estavam passando nesse momento. E ele continua, ele nos traz ainda esses detalhes. Ele continua dizendo que lá eles encontrariam então
nos carreiros aspérrimos dessa dor, né, como o espírito de Humberto de Campos traz, que depura e que santifica a porta estreita para o céu que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Então, Ismael vai confortar esses corações dizendo que a pátria generosa seria então a terra da promissão para todos aqueles infelizes. E ele fala: dos celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, a construir-lhes as bases com os sacrifícios e os devotamentos. Vejam bem, é interessante nós retornarmos ao conceito pelo qual o espírito de Humberto de Campos fala de sacrifício, para que nós entendamos ao que é esse convite de Ismael, depositando coragem no coração desses corações que de fato passavam por essas problemáticas. Esse sacrifício não diz respeito principalmente a um martírio. Lógico que ali eles passavam por dificuldades inúmeras, não só materiais, mas morais também, porque eram submetidos a situações desumanas, a situações que eram tratados como animais bravios e selvagens, de fato, até pior mesmo do que animais. Mas esse sacrifício pelo qual Ismael está falando, e para a gente contextualizar, é aquele entendimento do sagrado ofício. Né? O que é o sagrado ofício? O trabalho santo. É o comprometimento pessoal de se colocar à disposição dos desígnios de Deus. É você se colocar à disposição ao aprendizado. O sacrifício mais agradável a Deus, o trabalho santo, o sagrado ofício mais interessante para Deus é abrir mão dos nossos interesses pessoais, das nossas más inclinações em prol do nosso próprio desenvolvimento. Deus não quer nada além de nós, a não ser que nós possamos nos comprometer com o nosso próprio aprendizado, com a nossa própria evolução, porque somos nós responsáveis por isso. As escolhas pelas quais nós fazemos, nós nos comprometemos também com a responsabilidade, com as consequências que elas nos levarão. Então, o sacrifício que ele pede, esse devotamento, é principalmente no sentido de aceitar os desígnios de Deus. É de compreender que em toda dor existe amor, que em todo sofrimento existe uma causa. E a partir do momento que nós entendemos isso, como o Ismael coloca, né? Desse celeiro inesgotável sairá o pão para todas as almas, o pão de luz, ou seja, sairá o aprendizado, sairá a recompensa, e essa recompensa principalmente é uma recompensa moral, porque as questões materiais que ali estavam afligindo aqueles corações eram passageiras, eram momentos que de fato era necessário para depurar seus espíritos, mas nós não levamos nada físico, nada material das nossas existências. Então o aprendizado é o que fica. Então, a partir do momento em que fosse exercitado, por exemplo, a fraternidade, em que compreendessem ali aquele sofrimento, eles conseguiriam levar esse aprendizado. E era isso que importava realmente. E aí Ismael continua, né, falando com esses corações, como nós destacamos aqui, em que ele diz: aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. É interessantíssimo essa forma didática que Ismael escolhe por explicar o sofrimento. Olha que parece até uma poesia, né? Eu chego a ficar assim, sem palavras para explicar, porque falta realmente um pouco até talvez de cognição da minha parte para compreender a profundidade que é esse coração falando pra gente, né? Porque nós estamos lendo o livro porque nós temos de fato que ouvir, que ler, que aprender isso. Então ele fala assim: aprendereis
no livro dos padecimentos salvadores, ou seja, nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude do amor. Ou seja, registrar em teus aprendizados as virtudes, o desenvolvimento do amor, da caridade, da prática do bem, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento, por onde nós estamos na encarnação. Aqui o espírito de Humberto de Campos vai trazer nessa fala de Ismael que todas as aquisições da filosofia e da ciência seriam então flores sem perfume, luzes sem calor, sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Ou seja, sem um objetivo não vale de nada. Sem uma finalidade, principalmente em consonância com os entendimentos e com as intenções da espiritualidade, é em vão, né? Soa como aquele sino que não toca, né? E ele convoca ainda que aqueles que desejassem então seguir esse supremo caminho, que viessem para a nossa oficina de amor, de humildade, de redenção. Então ele faz um convite. E olha que interessante, né? É nesse momento que o espírito de Humberto de Campos vai nos contar que nessas estradas escuras e tristes, né, de angústia espiritual pela qual esses corações passavam, viu-se as imensas falanges extasiadas e ansiosas que avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombra. Então essas clareiras, elas são esperanças que foram lançadas pelo próprio anjo Ismael para uma nova era, para um novo momento, para uma nova compreensão do sofrimento. Então ele passa a explicar dentro da sua característica de acolhimento, porque é um anjo, então ele protege, ele passa a acalentar esses corações no sentido de fazer com que entendam desse momento em que passam. E minhas amigas e meus amigos, isso deve servir para nós como uma metáfora para o nosso sofrimento. Se nós passamos muitas vezes por um momento de angústia, um momento de ansiedade, um momento de depressão, um momento de melancolia, nada do que acontece em nossas vidas é jogado ao acaso. Nós temos em nós características de entendimento, ainda mais conhecendo a doutrina espírita, para compreender que aquele sofrimento, aquela situação pela qual passamos, é muitas vezes o recurso que eu disponho para aprender. Eu posso sim aprender através da dor. A dor é passageira. Embora ela seja necessária, ela pode ser diminuída com o acolhimento da compreensão. Então, se eu entendo por que eu estou sofrendo, não é que eu vou deixar de sofrer, mas aquela dor compreendida é uma dor dividida. É uma dor em que eu consigo falar dela, em que eu consigo nomeá-la, em que eu consigo vivenciá-la. E no momento em que a gente lida com a dor, não existe maior autonomia emocional do que nós conseguirmos lidar com o nosso sofrimento. Mesmo que nós não nos deparemos com a cura, porque talvez a cura não seja nesse momento que nós precisamos. Quando nós vivenciamos um sofrimento, por exemplo, a perda de um ente querido, pelo qual nós muitas vezes nos apegamos, e quando acontece o desencarne, mesmo com o nosso entendimento, nós nos revoltamos, nós não entendemos, nós questionamos Deus, nós questionamos a nossa fé. Muitas das vezes é através desse sofrimento de perda, de vivenciar esse luto, que nós conseguimos nos desvencilhar materialmente daquele ente querido. Porque depois o que fica são as lembranças, é o bom entendimento, é uma lembrança que não machuca mais, é uma saudade que não dói nem aqui e nem lá. Porque eu consigo compreender esse meu afastamento momentâneo, passageiro desse ente querido, que eventualmente na erraticidade, no plano espiritual, quando nós nos encontrarmos novamente, será refeito esse laço.
Na verdade, esse laço nunca se desfez, né? A gente aqui, com a nossa mente material, acaba levando para um campo assim, como se nós não fôssemos mais encontrar aquele coração querido. E o entendimento da doutrina espírita, com essa claridade que nos ampara, que nos ilumina frente às escuridões da nossa consciência, nos leva realmente a colocar em prática essa solidariedade, mesmo na expiação, mesmo no sofrimento, o entendimento dos recursos divinos que nós dispomos dentro do nosso coração. Muitas das vezes é um compreender, é um ouvir e se calar diante de uma ofensa, é não rebater aquela dissensão, é não entrar em sintonia com aquele pensamento que nós sabemos que pode levar para caminhos que não são realmente salutares para o nosso coração. E aqui o espírito de Humberto de Campos continua nos trazendo, então, esse conforto, né? Esse conforto que Ismael está colocando ali para aqueles corações naquele momento, em que ele vai falar, ele vai nos contar que todos que queriam ali, todos queriam de fato no seu testemunho de agradecimento beijar essa bandeira sacrossanta do mensageiro divino. Essa bandeira que carregava o emblema de Deus, Cristo e caridade, né, que refugiava as penumbras, iluminando todas as coisas, clarificando todos os caminhos. E ele nos diz, ele nos traz aqui que as esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam então a vibração de luz que aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades, das determinações sublimes do alto. E o que isso significa? É o entendimento, principalmente, quando a espiritualidade nos conforta com uma inspiração. Quando nós estamos passando por uma situação, por exemplo, de sofrimento, de angústia, e às vezes uma prece que a gente faz, não precisa ser uma prece daquelas longas que nós dedicamos ali minutos muito longos do nosso dia, pode ser uma prece simples, uma prece pedindo inspiração, pedindo uma resposta. E aí esse momento, olha só o que acontece, o que aconteceu especificamente com esses corações. Uma vibração de luz aclarou as sendas e abria os entendimentos para a compreensão das finalidades e da determinação sublime do alto, ou seja, uma resposta, né? Através, principalmente, do papel que Ismael cumpria de carregar essa bandeira de paz que vinha ali cravado, né, com aquelas tintas celestes, Deus, Cristo e caridade. Então, o lema de Ismael era colocar no coração daqueles homens o entendimento do Evangelho de Jesus, a prática do bem, o entendimento dos desígnios de Deus, o entendimento das suas potencialidades para praticar esses ensinamentos cristãos. E aí continua então o coração querido, o espírito de Humberto de Campos vai trazer esses entendimentos e esses desdobramentos de fato, em que ele nos diz, ele vai nos contar que essas entidades evoluídas pela ciência, né, mas de fato pobres de amor, pobres de humildade, ouviram os apelos de Ismael e vieram então construir as bases da Terra do Cruzeiro. E aí ele fala que foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, olha que interessante, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Então, esses corações tiveram como atividade contribuir com a expansão do próprio território brasileiro. E aí ele fala, nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus, no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Interessante a gente pensar que todos esses corações que estiveram ali naquele momento ainda precisavam exercitar de alguma forma a humildade e o amor. Por isso foram submetidos a condições em que, se não tivessem o sentimento de fraternidade, sucumbiriam ao caos. E com toda a força, com toda
a inspiração também a que foram submetidos, conseguiram abrir esses caminhos, porque detinham de fato conhecimentos científicos. Eles não tinham mapas, por exemplo, como hoje em dia nós temos. Nós temos mapas, nós temos satélites, nós podemos ver espaços geográficos que nós nunca nem pisamos, né? A gente pode viajar os mapas do Google, por exemplo, para outros lugares do mundo. E nessa época ainda não se tinha essa tecnologia, ainda não se tinha nem sequer o conhecimento de fato de como aquelas terras poderiam se desdobrar. Então, eles tinham de alguma forma esse conhecimento e utilizaram disso para fazer essas explorações. Não só o conhecimento técnico, que era de fato característico por essas pessoas que faziam essas explorações, mas também o conhecimento que já levou ali, o conhecimento próprio daquela condição daqueles corações. E olha só, no entanto, embora tivessem um conhecimento científico, eram pobres de humildade e de amor, né? Então eles ouviram as inspirações do anjo Ismael e ajudaram nessa construção das terras do cruzeiro. E foi mais tarde que conseguiram essa redenção de glória, esse momento em que se apresentaram a Jesus e o dia raiou, né? O alvorecer nas suas consciências, que estavam ali muitas vezes fechadas naquele não entendimento moral, conseguiu resplandecer. E aqui o espírito de Humberto de Campos continua trazendo essas belíssimas informações sobre esses desdobramentos, né, em que ele fala, de fato, que foi por isso, então, que os negros do Brasil se incorporaram a essas raças novas, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos, com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, que fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Então, o entendimento aqui é de que esses negros do Brasil, esses corações que sofreram muito com a exploração, não por acaso se juntaram com as comunidades tradicionais, por exemplo, com os povos indígenas que já conheciam inclusive ali a região e conseguiram utilizar das suas capacidades físicas, porque os indígenas conheciam a terra e os negros tinham força, né, dentro dessas características que era demarcado. E eles faziam esse trabalho. E junto com esses corações indígenas que também sofreram da exploração dos imigrantes, né, dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, dos holandeses, dentro dessas vivências, com essas abnegações santificantes, ou seja, com esse entendimento, com essa aceitação comprometida em contribuir, né, espiritualmente também com o desenvolvimento das terras do cruzeiro, e esses prantos abençoados, ou seja, esse acolhimento no sofrimento que o próprio Ismael se encarregou de acolher, fizeram brotar essas alvoradas do trabalho, né? Depois de noites primitivas, depois de noites de sofrimento, conseguiram alvorecer dentro desse processo santificante que foi a sua contribuição com o desenvolvimento das terras do cruzeiro. Lógico que dentro dessa contribuição vieram muitos sofrimentos, né? Não por acaso Ismael esteve ali ao lado deles e sofreu junto também, como é dito nesse capítulo, né? O sofrimento era evidente do anjo querido que acolhia, que zelava, mas que não podia assim interferir diretamente, porque não cabia ali a ele fazer essa intervenção direta nos acontecimentos. E aqui o espírito de Humberto de Campos continua, então, e ele nos diz que em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto a outras raças do orbe, como de fato acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes de fraternidade. Embora ainda assim nós não podemos deixar de observar que ainda hoje, nos dias atuais, o nível da desigualdade, o nível do racismo estrutural que ainda perdura, que ainda permeia em nossa sociedade, em que, embora seja plural, seja de várias cores, de várias questões sociais,
ainda assim segrega, demarca territórios distantes, não somente nas questões raciais, mas também nas questões sociais, infelizmente. E aí o espírito de Humberto de Campos nos aponta quem são os negros do Brasil, né? Em que ele fala que na pátria do evangelho eles têm sido estadistas, médicos, artistas, poetas, escritores, representando as personalidades mais eminentes, né? E nós temos ainda no histórico até mais recente, né, personalidades maravilhosas que representam a raça negra do Brasil, né? Que representam com muita categoria, com muita força as resistências sociais também, e que nós não podemos deixar de legitimar o espaço que esses corações ainda precisam de fato ocupar, né? Porque de fato ainda é necessário fazer as reparações com esse tempo não muito distante do período de escravidão e que até hoje reverbera nas relações sociais pelas quais são submetidos. Ainda existe um preconceito muito grande no Brasil, infelizmente, e ainda precisamos fazer valer a lei de justiça, de amor, de caridade, para que não tenhamos mais essas desigualdades, para que possamos olhar uns aos outros com um olhar fraterno, independente da cor, da raça, da crença, e entender realmente o nosso compromisso com a lei de amor, né? E aqui o espírito de Humberto de Campos, então, continua falando, nos trazendo, né, nos dizendo que todos os grandes sentimentos que nobilitam essas almas humanas foram demonstrados ali ao coração deles, dedicando o ideal de solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição de trabalho e a lição de obediência. Que na comuna fraterna dos Palmares, onde não haviam nem ricos nem pobres, onde resistiram ali com seu esforço, com a sua perseverança, por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos martírios nas terras americanas. E aí o espírito de Humberto de Campos vai trazer as informações de que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no Brasil, os mais extraordinários exemplos de sacrifício. O sofrimento pelos quais esses corações passaram, a gente não tem nem como dimensionar. Né? Nós temos aqui as informações, lógico, da história oficial, mas nós não vivemos necessariamente, porque não temos a lembrança física, né? Embora possamos ter vivido em outras existências a experiência da escravidão, mas a lembrança física, por razão simples e necessária da misericórdia divina, nós não temos. Mas esses negros foram açoitados, esses negros foram mortos, foram levados para as mais impuras humilhações, para os sofrimentos e vexames vergonhosos que, se nós pudéssemos assistir novamente, certamente choraríamos junto. Então é interessante nós pensarmos que o papel que esses corações ocupam e ocuparam também é principalmente nesse exemplo do sacrifício, nesse exemplo da resignação, nesse exemplo do trabalho. Então nós temos que levar conosco o aprendizado de que ainda reverbera nesses espíritos essa memória. Por mais que já tenha passado, em teoria, o período de escravidão, nós ainda temos reflexos disso em nossa sociedade. Nós, como espíritas brasileiros, precisamos sempre nos fazer valer do sentimento de fraternidade, do sentimento de humanidade. E não podemos esquecer dos ensinamentos de Jesus. Jesus, esse coração querido, nosso mestre, guia, o exemplo maior que tivemos, que nos ensinou que, independente de tudo que aquele coração fez, sempre é possível o acolhimento. Jesus não fazia distinção de raça, não fazia distinção de cor, não fazia distinção de crença, nem dos feitos que os corações já haveriam feito, já haveriam cometido. Jesus era, na sua mais simples sabedoria, bondade e justiça, era principalmente amor.
E é isso que nós precisamos, num mundo em que a individualidade demarca todos os territórios, em que nós estamos cada vez mais fechados, ensimesmados nos nossos problemas e nas nossas convicções internas, nós esquecemos de olhar para o outro com um olhar de amor, com um olhar de fraternidade. Porque o outro, muitas vezes, é um reflexo de quem nós somos. E aí cabe aqui a gente lembrar e nunca esquecer do mandamento maior. Para que nós possamos, de fato, amar a nós mesmos, nós precisamos amar ao próximo. E esse é o sentimento, né? Lógico, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é causa primeira de tudo. Mas amar a mim mesmo demanda que eu ame o meu próximo. Eu preciso, para me amar o meu próximo. E aqui o espírito de Humberto de Campos continua, né, perto ali dessa finalização desse capítulo, que ele encerra nos trazendo informações valiosíssimas de que, incorporados a essa grande família fraterna, que a muitos dirigem, né, jamais esquecem do Brasil de que os seus filhos maiores criaram para a grandeza da pátria, no generoso seio africano, reconhecendo a importância desse caminhar. E aí o espírito de Humberto de Campos fala que por toda a parte existe um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo. E foi por isso que a terra brasileira soube lhes reconhecer as abnegações santificadas. E ele encerra o capítulo falando sobre isso, né, trazendo esses ensinamentos. Esse capítulo que é emocionante, que traz assim muitas nuances sobre ainda esses sentimentos que precisam reverberar nos nossos corações. Porque essa história é muito recente. Além do livro ter sido contado recentemente, nós vivenciamos essa história, um período muito recente na nossa história oficial, né? Então, fica aqui o nosso aprendizado, espero que tenha sido muito bom, assim como foi realmente para mim as inspirações e as reflexões desse capítulo maravilhoso. Deixo aqui o meu beijo carinhoso a todos vocês e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau!